A maior culpa do que nós estamos vivendo é do Senado Federal. Tá? O maior culpado disso tudo é o Senado. Por quê? Quando você tem um Estado de direito, nós somos uma democracia, né? Um Estado democrático de direito. O que significa isso? A democracia é o povo detém o poder. E ser um Estado de direito significa que o povo governa por meio de leis. Estado democrático de direito. O povo governa por meio das leis. A nossa lei maior é a Constituição da República. E a Constituição assegura ao Senado Federal, que é poder legislativo, fiscalizar o cumprimento das leis do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Tá? A Constituição da República assegurou ao Senado Federal, deu ao Senado Federal a atribuição de fiscalizar os demais poderes. Ou seja, aquilo que a gente fala de freios e contrapesos não significa que um poder tem que fazer vista grossa aos outros. A gente fala harmonia entre os poderes. Não. A harmonia entre os poderes é o respeito entre os poderes. E freios e contrapesos é, se um poder extrapolar, o outro deve frear. E cabe ao Senado Federal se colocar nessa situação. A Constituição diz, cabe ao Senado Federal instaurar processo de impeachment contra um ministro do STF que desrespeitar as leis. Então, o povo criou as leis e cabe ao Poder Judiciário cumprir as leis. O ministro do STF ele não tem opção. Ele é obrigado a cumprir a Constituição e cumprir as leis. Quando o ministro do STF ele não cumpre mais as leis criadas pelo povo, não estamos mais em um Estado de direito, nós estamos em um estado de exceção. A Constituição Federal diz assim, não se admite juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso? Não se admite um tribunal que crie suas próprias regras. Ao tribunal, ao juiz, exige, cumpra a lei criada pelo povo. Quando o tribunal passa a desrespeitar as leis criadas pelo povo e criar suas próprias regras, o nome disso é tribunal de exceção. É o chamado estado de exceção. É o que nós vivemos hoje. Aí a Constituição Federal diz, havendo isso, neste caso, ocorrendo isso, cabe ao Senado Federal puxar a corda e instaurar processo de impeachment. Isso é harmonia entre os poderes. O Senado Federal tem que exigir que o Poder Judiciário cumpra o seu papel constitucional de aplicador das leis criadas pelo Congresso, que é o povo. Então por que a culpa hoje é do Senado? Porque o Senado está vendo um estado de exceção aos seus olhos e não está cumprindo o seu papel constitucional, que é chegar para o Poder Judiciário e falar assim, nós vamos instaurar um processo de impeachment contra vocês, porque vocês estão aplicando suas próprias regras e não mais as leis criadas pelo povo. Isso é crime de responsabilidade, passível de impeachment. Se tivéssemos um Senado sério, que instaurasse um processo de impeachment contra o ministro, isso já gera um freio, por isso freios e contrapesos. Instaurar um processo de impeachment contra o ministro não é inconstitucional, pelo contrário, é constitucional. É uma forma de exercer o freio que a Constituição exige. Se vocês se tornarem um tribunal de exceção, nós vamos ter que impeachment vocês, porque o poder é do povo e não de vocês. A Constituição assegura ao Senado Federal exercer o poder popular quando o Estado se voltar contra o povo, quando o Estado se tornar um estado de exceção, cabe ao Senado Federal resgatar o poder do povo por meio do impeachment. Então veja, hoje você tem um Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, dizendo que anistia é inconstitucional e que processo de impeachment é inconstitucional, significa que eles sequestraram o Brasil. Literalmente, o STF se tornou um tribunal de exceção, aquilo que a Constituição Federal repudia. E tanto foi contra. O STF hoje é um tribunal de exceção, porque quando ele fala que anistia e impeachment são inconstitucionais, significa literalmente que eles deixaram de lado a Constituição e estão criando suas próprias regras. É hora do Senado entrar em ação e exercer a sua atribuição prevista na Constituição, frear esse abuso por meio do impeachment. Então, a culpa do Brasil ter se tornado hoje um estado de exceção e estar perseguindo inocentes é do Senado Federal, sim, Ju. Jeff Chiquini, eu concordo 100% que o Senado tem grande culpa nisso, porém, nós já vimos
o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falar que nem com 81 assinaturas colocaria em votação aquilo que estava sendo solicitado. Nesse caso, temos aí um problema, que é o presidente do Senado está impedindo o andamento do que os outros senadores querem. O que pode ser feito nesse caso, sendo que deveria colocar a vontade da maioria ali do Senado e não só a vontade só do presidente do Senado? O que pode ser feito nesse caso? Olha só como é um canalha, né? É um canalha, é um indivíduo repugnante. O dia que o Senado tiver 80 senadores querendo o impeachment e ele, Alcolumbre, não quiser, é um Senado que vai destituir ele. Havendo maioria absoluta, se eu não estou enganado, maioria de 2/3, o Senado pode tirar ele da presidência. Então veja, é um imbecil falar um negócio desse. Ainda que tenha 81, quer dizer, ele virou dono do Senado. O regimento interno diz que os senadores podem destituí-lo da presidência, havendo 2/3, se não estou enganado, se não me falhar a memória. Então, o dia que tiver 80 senadores para instaurar impeachment, ele vai ter que instaurar impeachment, porque se não o fizer, os senadores tiram ele da presidência. Vejam o instinto ditatorial que está tomando conta do nosso Brasil. Veja, em todas as camadas. Você tem ditadores no poder judiciário, você tem ditador no poder executivo, você tem ditador no poder judiciário. A nossa tripartição de poderes está corrompida. A nossa democracia está corrompida. O nosso processo constitucional foi sequestrado. O Brasil não é mais um Estado democrático de direito. Se formou um grande regime ditatorial que tomou os poderes. E a direita se coloca como o único empecilho deles hoje. A direita é barulhenta, a direita exige direitos, a direita exige liberdade. Eles precisam eliminar a direita para que se perpetue no poder de forma tranquila. A direita hoje não tem força, eu digo isso com pesar, a direita não tem força hoje para enfrentar esse sistema. Mas a direita coloca empecilhos, a rede social é um problema, a Oeste com elas é um problema, porque traz a verdade. Então por que eles querem matar a direita? Porque eles têm medo da direita tomar o poder deles? Não, eles não têm medo disso. O Alcolumbre não pauta a anistia, não pauta o impeachment, o Hugo Mota não pauta a anistia. Não, o Estado é deles. O regime é deles. Eles não querem a direita porque eles não querem ser incomodados. Bolsonaro incomoda, o pastor Malafaia incomoda, a direita é barulhenta, fiscaliza. Então eles querem eliminar a direita não com medo de perder o poder, eles só não querem ser incomodados, eles querem ter a tranquilidade para saquear o Brasil, poder andar tranquilamente de avião da FAB, a FAB virou táxi aéreo deles, virou Uber executivo, eles querem ter a tranquilidade de fazer a chicana que eles fazem. Vocês imaginam só, hoje o Brasil mais gasta do que arrecada. Imagine se fosse uma empresa. Imagina na sua empresa, você gasta mais do que arrecada, você fecha a tua empresa. O Brasil não. O Brasil hoje está aberto, o Brasil funciona normalmente, por quê? Porque o Brasil não para de fazer empréstimos. O Brasil está fazendo empréstimos de dinheiro internacional. Hoje o Brasil vive de empréstimo, a gente não vive mais com o nosso próprio dinheiro. O Brasil hoje vive de pagar juros para o resto do mundo. A única forma de você segurar dinheiro aqui no Brasil é pagando juros. Por que a nossa taxa de juros está tão alta? Para que o empresário não tire dinheiro do Brasil. Então fique aqui com o teu dinheiro, eu pago juros para você. É um país quebrado. A última chance do Brasil é 2026, eu digo para vocês. Se o PT ganhar em 2026, esqueça, o Brasil acaba. A nossa economia não aguenta mais depois de 2026, não aguenta mais. Eu digo para vocês, todas as empresas públicas estão quebradas. O Brasil, o empresário internacional só tira dinheiro do Brasil. Só tira. O Brasil está tentando segurar o dinheiro internacional aqui pagando juros. Isso virou uma agiotagem já. Tá? A Venezuela, por exemplo, se a Venezuela for pagar 1000% de juros, ninguém vai botar dinheiro na Venezuela, porque sabe que a Venezuela não vai honrar o compromisso. O Brasil está começando a viver isso. O Brasil não para de aumentar a taxa de juros para tentar segurar a capital aqui, mas vai chegar uma hora que não vai conseguir honrar os compromissos, as empresas vão embora e o Brasil quebra.
Chiquine, você disse que eles estão querendo calar a direita e a gente sabe disso, né? Ficou mais do que evidente na Vaza Toga 3 e tudo que a gente vem vivendo, né? Mas aí eu pergunto, você esteve em Curitiba, que estava lotado. Eu estava aqui na Paulista, estava lotado. Eu vi meus amigos no Rio, lotado. Eles vão calar o Brasil praticamente todo? Porque a minoria está com eles, nós somos a maioria. Nós estamos vendo agora, eu te perguntei sobre o Senado, eles estão tentando já tirar, né, os concorrentes, alguns dos concorrentes fortes. Eduardo, eles já tiraram. Estão agora indo para cima do Salles. Até quando, sabe? Eles vão o quê? Perseguir todo mundo? Vão, Ju, eles vão perseguir todo mundo. 2026 será o seguinte, quem chegará vivo lá? Então hoje há pessoas dispostas a morrerem pelo Brasil, há pessoas dispostas a serem presas pelo Brasil, há pessoas dispostas a serem inelegíveis pelo Brasil. Então 2026 está longe demais. 2026 tem que chegar logo, porque 2026 vai ser uma eleição de quem vai chegar vivo. Você vê, já tem processo contra o Nicola, já tem processo contra o Salles, já tem processo contra todo mundo. Ontem o Tarcísio já virou um problema também, já vão para cima do Tarcísio. Então, fato é, como chegaremos em 2026? Teremos candidatos de direita que chegarem vivos lá, né? Porque do jeito que a banda tá tocando, eles vão perseguir a todos, e vão perseguir a todos. Não tenha dúvida, todos serão perseguidos. Já tem advogados sendo perseguidos. Então, nós estamos em uma ditadura, é uma pena que pessoas não vejam. Quando eu falo disso, eu vejo um comentário, tem gente que comenta assim, olha aí, o advogado que fala que estamos em uma ditadura tendo o direito de dar entrevista. Então, veja, eles querem que fechem a Revista Oeste para virarmos uma ditadura? Não, já é uma ditadura. Não precisamos provar mais nada de que estamos em uma ditadura. Diariamente, processos sendo instaurados. Então, 2026, o Brasil precisa de 2/3 do Senado só para exercer o direito democrático de freios e contrapesos. Então, o dia que o Brasil tiver 2/3 de senadores sérios, aí as instituições começam a fluir. Nós estamos, aquilo que eu falei, nós estamos com o Brasil corrompido, a tripartição de poderes está corrompida, não está funcionando. Porque você não tem um poder judiciário que aplica as leis, você não tem um poder legislativo que fiscaliza o poder judiciário, então não está havendo freios e contrapesos porque todos fazem parte de um mesmo regime. A única solução do Brasil é 2026. E eu não tenho medo de errar. Se 2026 se repetir com o PT no poder, o Senado do sistema, esqueçam, a melhor saída do Brasil será o aeroporto. Porém, vamos lutar até lá. Vamos tentar mais uma vez, né, Ju?